Dando continuidade no nosso curso de Revit, vamos iniciar uma nova sessão agora, referente a forros. Lembrando que a gente está ainda no nível intermediário, e nós estamos na parte de modelagem, vendo com detalhes cada elemento de construção. Já vemos aqui parede, porta, janela, componentes, colunas, telhados. E pisos também, a gente pulou aqui o assunto forros, Vamos retomar agora. E para começar, vamos ver como funciona o comando, ok? A partir desta aula, vou mudar um pouquinho o formato do curso, fazendo aulas um pouco menores de assuntos específicos. Eu acredito que assim fica mais fácil para a minha produção e para vocês assistirem também um tempo menor para cada aula, ok? Bem, então vamos começar aqui pelo comando forro. Vamos observar algumas propriedades muito importantes com relação à visibilidade. Repare que aqui eu estou na planta de piso do térreo. Toda vez que você cria um nível em um pavimento, ele é criado aqui em plantas de piso e também é criada uma planta de forro com o mesmo nome. Ok? Uma planta associada. Vamos ver por que isso. Bem, eu estou aqui de qualquer modo na planta de piso do térreo e vou acionar o comando forro. O primeiro item a avaliar é o tipo de forro, como sempre aqui no seletor de tipos. Eu vou colocar esse tipo 600 por 600, que já está aqui como default. Ele está no nível do térreo e a altura do deslocamento 2,60. Ok? Então vou me aproximar aqui e vou colocar um forro rebaixado nesse banheiro. Bem, para colocar um forro eu tenho duas formas. A primeira é um forro automático. Lembrando que quando eu coloquei as paredes, eu tinha a propriedade nelas lá de definir como separador de ambientes, limite de ambientes. Então quando eu me aproximo aqui do interior do banheiro, reparem que surge uma linha vermelha de contorno, como se fosse um pick point lá no AutoCAD, dizendo qual é o contorno que ele vai acessar. Esse é o forro automático. Mas eu também posso efetuar o croquis do forro. Vamos supor que o forro não fosse inteiro, ele fosse só circular aqui em volta, tivesse um rebaixo. Então o ideal nesse caso seria efetuar o croquis do forro. Vamos começar pelo caso mais simples, que seria o forro automático. Eu clico aqui no forro automático, marco um ponto aqui dentro da área onde eu quero colocar o forro e ele me dá uma mensagem aqui, olha: nenhum dos elementos criados são visíveis na planta 01 térreo, na planta de piso. É possível marcar a vista ativa e tal, mudar os parâmetros de visibilidade, tá ok? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou clicar em modificar, encerrei o comando. Se eu for lá no corte, esse corte aqui que está passando por dentro do banheiro, eu vou ver que o forro foi inserido lá, o forro composto 600 por 600. E se eu for na planta de forro do térreo, aí eu consigo visualizar o forro, ok? Eu vou inserir duas imagens aqui que eu extraí das caixas de diálogo de configuração de faixa de vista da planta de piso e da planta de forro. Mas antes, vamos analisar essa imagem aqui também extraída do Help do Revit, que eu já cheguei a mostrar no assunto de vista, de faixa de vista. Eu tenho aqui na minha faixa de vista, eu tenho os seguintes elementos. Um é o plano superior, vamos dizer assim, é de onde se está olhando, tá ok? O 2, essa linha 2 aqui é o plano de corte, ou seja, só vai ser visto daqui para baixo, daqui para cima não será visto. O inferior é o plano de corte inferior da faixa de vista, é o limite, quer dizer, mostre apenas até aqui, daqui para baixo não será mostrado, ok? Plano de fundo então fica sendo, no caso aqui, repare que ele está em cima e geralmente fica do próprio nível do pavimento. Ok, considerando que esse fosse o pavimento térreo e esse o primeiro pavimento, então seria uma vista de planta de piso, tá ok? Eu estou olhando daqui, cortando daqui para baixo, e eu posso, aqui no número 4, que é o deslocamento, é como se eu pegasse esse plano 3 e colocasse como fundo dele, o alcance da vista abaixo do fundo 3 seria esse nível 4. Tá? Vamos supor que eu tivesse lá no 10º pavimento, tá ok? Mas eu quisesse mostrar também na planta
o entorno do edifício lá embaixo, lá no térreo. Então eu estenderia esse plano 4 aqui. Os elementos dentro da edificação parariam de ser mostrados aqui no nível, mas o entorno, o que passar disso seria mostrado aqui em função da profundidade ou do deslocamento do corte. Ok? E aí nós definimos por esses 4 planos duas faixas. A faixa principal, tá? Que é exatamente aquela que tem predominância, se eu tiver um elemento aqui e outro aqui, eles se sobrepuserem, será mostrado esse daqui. Por exemplo, essa laje aqui, a ponta dessa laje ela sobrepõe com essa ponta desse bloco aqui, será mostrada a laje, porque ela está na faixa 5, que é a faixa principal. E a faixa secundária, a profundidade da vista, será mostrada além desse limite. Ok? Analisando isso, vamos dar uma olhada nessas duas imagens aqui, que são exatamente a comparação entre as faixas de vista na planta de piso, que seria essa daqui, e na planta de forro. Tá? Repare que na planta de piso começa aqui, o nível associado, o topo, que seria aqui o equivalente a essa primeira linha, a faixa 1, ela está no nível associado a térreo. Tá? Então no térreo ela está realmente no nível térreo, deslocada a 2,30 acima da linha de limite do térreo, da linha de nível do térreo. Então o observador ele está aqui a 2,30 do nível do térreo. Já esse aqui, olha, o observador está onde? Está no pavimento superior, está no pavimento de cima. Há um deslocamento zero. Ele está olhando lá de cima. Tá? Como se ele estivesse no topo do segundo pavimento. Só que ele vai ver o pavimento de baixo. Então o plano de corte vai ser deslocado. Agora aqui, repare que o nível do corte, o plano de corte, ele já é referenciado ao próprio térreo. Tá, ok? Daí a diferença de visibilidade. Eu estou lá em cima no segundo pavimento, mas eu estou olhando a 2,30 acima do nível de baixo do térreo. Tá, ok? O nível inferior passa a ser o próprio, e a profundidade da vista, repara, se referencia também ao pavimento superior a um deslocamento zero. Isso significa que a diferença entre a planta de piso e a planta de forro é simplesmente a faixa de vista. Tá, okay? Se você modificar essas configurações de faixa de vista aqui do piso, você poderia ver o forro. Tá, okay? Mas essas configurações são tão diferenciadas que o próprio Revit preferiu abrir em plantas separadas. Até porque tem um outro agravante aí, que é a questão da reflexão. Na verdade, o que é uma planta de forro? Imagina que você chega na porta de um ambiente, na porta de um quarto, olha para o piso e nesse piso tem um espelho ao longo de todo o piso. A imagem que você estaria vendo seria a imagem do forro refletida. Tá, ok? Porque se nós, a rigor, vamos dizer assim, deitássemos no chão, olhássemos para cima e projetássemos, essa planta estaria invertida em relação às plantas normais. Planta baixa, do térreo, do primeiro pavimento. Então, por isso, comumente a gente ouve falar que essa planta de forro é a planta do teto refletido. Tá, ok? Esse é um conceito arquitetônico muito importante. Mas, resumindo, todo esse papo é o seguinte: vou desenhar forro, vou lá para a planta de forro, que o Revit já tem esse tipo de visibilidade preparada para esse tipo de elemento. No que diz respeito à composição, o forro é uma família do tipo sistema. Eu sempre vou bater nessa tecla. Tem famílias de sistema, que são paredes, forros, pisos e telhados, que são famílias que eu não tenho um arquivo RFA associado. Eu não carrego um arquivo RFA e trago aqui para dentro, um Revit Family, que é o arquivo RFA. Eu defino no próprio desenho, ou importo de um outro arquivo RVT, via Ctrl+C, Ctrl+V, ou via importar, norma de projeto. Enfim, o forro é um elemento de sistema, da mesma forma como telhado, piso, parede. Tá, ok? Isso significa que eu tenho aqui, quando eu entro aqui forro, eu escolho o tipo, eu vou editar tipo, e ele é baseado numa estrutura. Tá? Aqui eu tenho as propriedades comuns, que a gente já estudou exaustivamente em outros elementos, somando aqui a absorção e rugosidade, que a gente também viu nas propriedades de telhados,
né? E o forro em si, ele é composto por uma estrutura tipo sanduíche, da mesma forma como paredes e pisos. Aí eu vou determinando aqui a estrutura, né, pelos materiais, e em cada material eu vou definindo as propriedades de composição e também de representação, né? Quando eu venho aqui definir material, por exemplo, o primeiro material, um material padrão, estrutura, tem 3,6 centímetros aqui de espessura, e abaixo dele eu tenho uma placa de forro, né? Logicamente, né, a primeira pergunta que aparece é se eu vou ter aqui como representar os suportes do forro, né? Nesse caso aqui não, tá ok? Se você quisesse colocar os suportes, né, aonde o forro é colocado, você teria que entrar com outro elemento de sistema ou modelado, tá ok? O que você coloca aqui é um material representando a estrutura de sustentação, como se fosse apenas um quadriculado, né, uma grade para a sustentação do forro, e o próprio forro em si, o material de acabamento. E nesse material, né, aqui eu usei na estrutura um material padrão, você vê que não tem muita importância a nível de detalhes, né, porque você não tem muitos elementos, tem como extrair aqui dessa forma, tá? Os elementos, né, quantas cantoneiras serão necessárias, ou quanto de sisal de gesso, se for o caso, tá ok? Aqui não. Numa outra fase mais avançada, a gente vai ver o detalhamento, as práticas de escritórios, a gente vai ver como definir essas estruturas de sustentação de forma detalhada, ok? E aqui no material abaixo, né, camadas abaixo, né, repare aqui, abaixo da virada do revestimento. Tá, ok? Acima da virada do revestimento e abaixo da virada do revestimento. Então, abaixo da virada do revestimento eu tenho a placa de forro. Se eu for olhar nas propriedades desse material em si, é uma placa de forro 600 por 600. Está aqui a configuração, o jeitão dela, as propriedades, né, dos aspectos gráficos, né, o sombreamento nenhum, como é que ele é representado através de padrão quadriculado 600 por 600. Tá, ok? Mexo aqui no alinhamento e textura e aquelas propriedades de materiais que a gente já está habituado, né? Lembrando que aqui eu estou no Revit 2013, né, versão educacional, exatamente porque ela é usada apenas para fins de educação, tá, ok? Não faço produção de projetos em Revit usando esta licença. E a versão 14 sofreu algumas alterações em relação a esse manuseio de materiais, tá, ok? Oportunamente, se eu tiver acesso a essa nova versão, nós vamos migrar e aí dar da mesma forma como a gente viu, né, a mudança do estilo de mexer de materiais do 11, né, do Revit 2011, onde nós começamos o curso, e depois no 2013, eu mostrei aqui as modificações e oportunamente eu vou mostrar também as alterações para o 2014. Tá, ok? Bom, então resumidamente, como eu falei, as aulas vão ser um pouco menores, assuntos bem delimitados, bem definidos. O que eu queria mostrar é exatamente isso, como usar o forro, né? Vamos só fazer mais um exercício antes aqui, se fosse um forro efetuado por croquis, né? O que acontece aqui? Eu poderia entrar, por exemplo, com um retângulo aqui, esse cômodo, e um outro retângulo, né? Aqui eu poderia definir, né? Eu deveria definir de uma forma categórica aqui, né, as distâncias, né, 0,5, tudo certinho, mas eu não vou perder muito tempo com isso, apenas para mostrar, eu queria apenas mostrar como é a questão do forro por croquis, mesmas propriedades, né, do croquis. Se eu tiver uma ilha dentro, fechada, isso vira um buraco dentro do forro, tá, ok? Então, clicar em concluir aqui o forro. Tá lá ele mostrado. Vamos ver no corte como é que ficou isso. Tá, olha, não dá para ver muito bem aqui, mas se eu colocasse lá no térreo uma câmera, aqui olhando, eu veria lá o buraco, vamos chamar assim, né? Que na verdade eu fiz como se fosse uma sanca de gesso, um rebaixo de contorno do gesso. Ok? Dá para ver lá a diferença lá do teto acima do forro. Beleza? Então, essa é a introdução. Na sequência, vamos ver as propriedades em detalhes e outras nuances desse comando de forros. Ok? Até lá então, um abraço.